Olá, me chamo Maria Aparecida dos Santos, sou do núcleo de Foz do Iguaçu, professora de artes. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de arte moderna e modernismo no Brasil, Semana da Arte Moderna. Então, a professora preparou esses slides, quero que vocês acompanhem com carinho as imagens que a professora vai passar, os conteúdos, para que vocês aprendam melhor. Vamos começar falando um pouquinho sobre o cartaz da Semana da Arte Moderna, que foi Di Cavalcanti quem produziu. Vocês sabiam que foi Di Cavalcanti quem produziu esse cartaz? Vocês sabiam que a Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922? Vocês sabem quantos dias durou a Semana da Arte Moderna? Em que mês aconteceu? Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Semana da Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922, inclusive agora em 2022 está fazendo 100 anos a Semana de Arte Moderna. Olha que interessante, poderíamos até produzir um cartaz de comemoração a esse ano, né? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico da Semana da Arte Moderna. Então, a Semana da Arte Moderna de 22 ocorreu diante de um cenário repleto de tensões políticas, sociais e econômicas durante o período da República Velha, na qual era controlada por oligarquias cafeeiras e pela política que ficou conhecida como a política do café com leite. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características do modernismo. Quais será que eram? Começando pela ausência do formalismo, ruptura do academicismo e o tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, valorização da identidade da cultura brasileira. Temos que valorizar a nossa cultura brasileira. Influência das vanguardas artísticas como surrealismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e expressionismo. Vamos para os principais artistas que destacaram na Semana da Arte Moderna. Na pintura, Di Cavalcanti e Anita Malfatti. Lembra que eu falei do Di Cavalcanti lá no comecinho da nossa aula? Ele inclusive fez o cartaz da arte moderna. Na música, Villa-Lobos. Villa-Lobos foi considerado o pai da música na escola. Foi ele que trouxe a música para a escola. Na escultura, Victor Brecheret. E na arquitetura, Antônio Moya. Gente, o grupo dos 5 foram os mais importantes na Semana da Arte Moderna, por isso que eles se destacaram e ficaram chamados como grupo dos 5. Eles foi o que mais apareceram assim na Semana de Arte Moderna. Eles organizaram a Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu no Teatro Municipal. Então, vocês imaginam qual foram esses artistas do grupo dos 5? Foram os mesmos que se destacaram lá nos principais artistas da Semana da Arte Moderna, que foi Anita, Villa-Lobos, Victor Brecheret, Antônio Moya e a Tarsila do Amaral também. A Tarsila do Amaral ela não participou da exposição da Semana da Arte Moderna, porém porque nesse momento ela estava na Europa, mas ela entrou em contato com a Anita através de cartas e ela ajudou muito nessa organização da Semana da Arte Moderna. Então, pessoal, vocês acham que houve alguma exposição antes de 1922? Houve sim. Houve a exposição de Lesar Segal em 1913, com a obra Duas Amigas, e houve a exposição de Anita Malfatti. Só que ela não teve sucesso nessa exposição, ela foi muito criticada. A obra dela era a Boba. Vou falar um pouquinho sobre as fases do modernismo. Primeira fase, 1922 a 1930. Segunda fase, 1930 a 1945. Terceira fase, 1945 a 1950. Agora vou apresentar para vocês os artistas da primeira fase, que foi Vicente Monteiro do Rego. As obras dele tinham as formas geometrizadas e eram ligadas às temáticas indígenas. Aqui nós temos, por exemplo, a Mulher com Galinhas e Flagelação. Mulher com Galinhas, 1925 e Flagelação, 1923. Depois nós temos Victor Brecheret com a obra Três Graças, de 1930. Artista da primeira fase Pau-Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho da Tarsila do Amaral, que é da fase Pau-Brasil.
As obras ela tinha temas urbanos, as cores eram fortes e puras e as formas eram estilizadas e geométricas, e também tinha temas cubistas nas obras dela. Por exemplo, essa obra aqui dela, Morro de Favela, 1924. Aí temos a Tarsila do Amaral, da fase Antropofagia, que propunha conhecer os movimentos estéticos europeus e criava uma arte de profissões brasileiras enraizando na cultura do país. Vou falar um pouquinho sobre a obra Bapuru, de 1922. Inclusive, a Tarsila do Amaral pintou essa obra para dar de presente para o seu marido Oswaldo. O significado dessa obra Bapuru é homem que come carne crua. Nessa obra, essa outra obra aqui, só olhando para ela já dá para você ver que é a Tarsila de Amaral que pintou. Depois que Oswaldo de Andrade ganhou a obra de presente da Tarsila do Amaral, ele ficou tão empolgado que ele escreveu o Manifesto Antroprofágico, escrito por Oswaldo de Andrade, e criou um texto de maneira poética, cheio de metáforas e humor. O nome da revista ficou Antropofagia, Tarsila Fase Social. Quando ela pintou essa obra Operários, ela pensou em vários rostos, várias etnias, né? Tanto é que tem isso, que a obra representa isso, e tem também, e dá para ver na obra que eles estão com os rostos cansados, né? Porque são trabalhadores da fábrica, levantam cedo e vão tarde para casa. Dá para ver o sofrimento no rosto de cada um. Aí logo em seguida, ainda na fase social, temos a obra Segunda Classe, em que a Anitta está voltando de uma viagem. Ela desce do trem na primeira classe e vê uma família desembarcando na segunda classe. E ela vê que está a família inteira de malas, né? E ela se sente triste de ver que aquele povo está vindo para a cidade grande procurando uma vida melhor. Temos ainda Cândido Portinari, que é da fase social. Aqui a obra Os Retirantes, de 1940. Ele descreve certinho aqui o povo do Nordeste, né, que sai caminhando, sem destino, com fome, né, descalço, procurando um lugar melhor para morar. Agora chegou a melhor hora, a hora de vocês colocarem a mão na massa. Releitura de obras que vocês amam fazer, mas sempre querem fazer da obra Bapuru, né? Vai ter a oportunidade de fazer também. Eles vão escolher uma dessas obras que a professora passou no slide para vocês fazerem a releitura. Mas antes disso, a professora vai organizar vocês em grupo de 3 pessoas, vai distribuir uma cartolina para cada um, lápis de cor, giz de cera, canetinha, régua, lápis, borracha, e vocês vão soltar a imaginação de vocês. Gostei muito do trabalho de vocês, ficou maravilhoso, vocês estão de parabéns. Vamos colocar o trabalho de vocês no mural para que todo mundo veja e admire essas maravilhas. A próxima aula nós continuamos com a Semana da Arte Moderna e até a próxima. Espero que tenham gostado da aula.